Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Ocultos. Eu sou o Thiago. Hoje eu vou estar falando sobre a transposição da mente, falando aí sobre o que Bardão falou mais ou menos, né? Bom, o amigo Pedro fez um comentário no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar o nome dele completo porque eu não sei se pode, né? Bom, então ele estava falando para mim fazer um vídeo sobre a transposição da mente, né? Então eu vou falar aqui mais ou menos o que o Bardão falou sobre isso, né? A gente aprende a imaginar objetos e tudo mais, né? E numa magia mais avançada e tal, a gente começa a fazer essa transposição da mente, pegar a nossa mente, né? E colocar em outro ser, um objeto inanimado, seja o que for, né? Então, Bardão fala para começar com objetos inanimados, né? Por exemplo, como é que você vai se imaginar uma cadeira, uma mesa, um fogão? Justamente o exercício é você limitar os seus sentimentos, os seus sentidos, é você já aprender a limitar eles, né? Esse é o lance todo de você, sabe, sentir num objeto, né? Lembrando que essas etapas que eu vou falar, você começa só como observador, primeiro, né? A segunda, ele fala sobre as plantas, né? Você se imaginar uma planta, uma árvore, né? Quando você vai se imaginar uma árvore, né? Você vai imaginar ali a raiz, as folhas, o vento, o sol batendo, você vai se sentir como uma árvore mesmo, né? E ele fala dos animais e dos seres humanos, né? Ele diz que os animais é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não sabe exatamente como um animal sente, o que ele pensa, né? Já que é para você colocar sua mente lá, né? É mais complicado, mas dá para fazer. Então, se você imaginar, por exemplo, que você é um pássaro, você vai imaginar que você está voando, você vai imaginar toda aquela rotina ali que o pássaro faz, né? E se você se imaginar, sabe, sendo uma outra pessoa, ele fala para você começar pelas pessoas próximas. Então você imagina que você é aquela pessoa, você pensa o que ela pensa, você tenta sentir o que ela sente, você tenta fazer tudo para você tentar, sabe, mergulhar mesmo no mundo dela. Mas ele fala que um bom mago pede permissão, né? Você pede permissão para as plantas de alguma forma, né? Para os animais, para os objetos de alguma forma, e para o ser humano que tem como te responder. Então não é legal você tentar fazer isso com uma pessoa para poder partir para o lado da magia obscura, que ele fala, né? Tentar dominar as pessoas pelas coisas que você descobriu e percebeu dela. Então ele fala para não fazer isso, né? Ele fala mais sobre você se colocar no lugar do outro, né? Se você vai compreender muito mais, né? Você vai ser como um uno, né? Por exemplo, se você realmente se conectar a uma pessoa, você vai sentir até, saber energias e coisas passadas, até traumas você pode sentir que a pessoa teve, mesmo que você não saiba exatamente como ocorreram. Aí você realmente está conseguindo, né? Porque o objetivo desse exercício, pelo que eu reparei que ele está falando, é para que você sinta parte da coisa toda, né? De tudo isso que a gente sabe, que a gente né? Desse universo, dessa coisa toda. Então, quando você se coloca no lugar do outro, fica bem mais fácil de você, sabe, entender a pessoa, você entender melhor como o mundo funciona, como as coisas funcionam. Bom, outra aviso que ele dá também é sobre ter cuidado, né? Por isso que eu falei para começar como observador, ele fala para ter cuidado, para que você também pode ficar um pouco perturbado, né? Tem que ser uma pessoa com experiência, você fica ali tentando se imaginar uma outra pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, porque ela age assim e tal. Você se conectar com o corpo astral, o corpo mental da pessoa, o corpo, sabe, espiritual. Então ele fala para ter cuidado com isso, por isso justamente eu volto a repetir que ele fala para começar como um observador, não é para manipular ninguém, é para você aprender a ser um mago melhor, a ser um mago com mais equilíbrio, a ser um mago que, sabe, que entende. Já viu aquelas pessoas que ficam super zen, né, que geralmente aqueles gurus que ficam tranquilos, parece que tá tudo bem, tudo tranquilo, é porque eles sentem assim, eles fazem parte de tudo, eles fazem parte desse todo, né? Sente parte de cada coisa, de um objeto, de uma planta, de um ser humano, sente parte de tudo. Então, Pedro, a nossa consciência, ela tem uma força inimaginável, né? A nossa consciência, ela é uma coisa muito complexa, né? Nós somos muitas coisas, né? Se a gente estudar pela psicologia, já vi que a gente tem, nossa, sombra, e tem vários eus e aquela coisa toda. Se a gente estudar pela filosofia, a gente vai começar a cair naquela coisa, sabe, de saber quem, perguntar quem a gente é, de onde a gente veio, e questionar tudo, né? Nós temos a nossa consciência justamente, que é a coisa diferente do ser humano, né? Que tem sabe, essa capacidade de discernir, de criar no mundo abstrato, seja qual for o mundo concreto.
né? Aquela coisa toda que a nossa mente cria, né? Como diz o Caibara, o universo é mental. Então a nossa mente cria tudo que a gente inventou, criou, né? Tudo que surgiu aqui no mundo material primeiramente veio da nossa mente, né? Então a nossa consciência, ela tem um poder muito forte. Se a gente trabalhar ela, a gente consegue, sabe, muitas coisas mesmo, ainda mais dentro da magia ou em qualquer outra coisa, né? A gente consegue fazer isso, como eu digo aqui no canal, com meditação, com leitura, tem diversas coisas, exercício físico também, tudo que vai englobar para que a sua mente fique bem, para que você obtenha informação, porque não adianta só se encher de informação, encher a sua mente de informação e não praticar nada. Tem que praticar alguma coisa, né? Praticando, não é só ler, conhecer, saber um monte de coisa. Se a gente praticar todo dia um pouquinho, aí a gente vai estar desenvolvendo a nossa consciência, e com esse exercício que ele passa, né, de se imaginar essas coisas, a gente vai estar conseguindo fazer bem parte, sabe, dessa coisa toda e compreender melhor porque as coisas são assim. Às vezes no relacionamento, ou sei lá, a gente vai sempre ver o nosso ponto de vista, né? A gente nunca para pensar no ponto de vista do outro. E quando a gente olha para o ponto de vista do outro, realmente do ponto de vista do outro, a gente pode começar a entender melhor por que aquela pessoa agiu assim, por que, por exemplo, a sociedade age assim. É porque as coisas são assim, né? Então a gente começa a entender melhor o outro e começa essa conexão, sabe? Essa verdadeira conexão que ele fala, né? E ele fala que também é possível fazer com outra pessoa assim, sabe? Que você combinou, uma pessoa num lugar e você em outro, e tentar fazer essa comunicação com o outro, falar aqui em grupo de pessoas também, né? É o que ele diz, né? Que a gente tem como fazer essa transferência, né? Essa conexão com a nossa consciência com a do outro. Bom, então a nossa consciência ela tem muito poder, né? Porque nós temos o cérebro, nós temos o pensamento, nós temos a mente, nós temos a nossa consciência, né? Essa coisa toda. E se a gente souber usar ela, ainda mais com esses conhecimentos ocultos, né? Sobre diversos assuntos, a gente sabendo usar a nossa consciência de forma certa, a gente consegue muitas coisas, né? Isso aí é fato, né? Então essa coisa de transpor a consciência, ele é um assunto que vai bem mais além do que isso que eu falei. Mas isso já serve como uma forma de exercício, né? Os exercícios eles ajudam justamente nisso, né? A gente ter pressa, né? E correr e acabar que a gente não, sabe, não praticar mesmo aquilo dali. Daqui a pouco a gente aprende uma coisa, esquece, não praticou nada e não adianta nada. Então tem que estar sempre fazendo exercício com a mente, né? Com a nossa consciência, não só de leitura, mas como exercícios também, repetições e tudo mais. Como eu digo aqui, né? Não repetições, sabe, ruins, chatas. Repetições que ajudem, mudança de hábito, né? Se você fazia uma coisa que te levar para o lado ruim, sei lá, deixar você nervoso ou negativo, você vai evitar fazer aquilo dali, né? Ou se tiver que fazer aquilo dali, você vai arrumar um meio de burlar aquilo dali ou de obter mais paz para não ficar com a sua mente presa ali, né? Libertar a nossa mente de um monte de coisa, principalmente do preconceito, né? Que é uma coisa que nos afasta muito, né? A gente acha que a gente está longe do outro, mas a gente está ali próximo, a gente é o outro, né?